Capítulo 371 Lutando contra 3 Supremes de batalha em uma fileira 4. Lu Yuan brandiu a espada repetidamente. A sombra da espada vermelho sangue continuou a atacar, afogando o gigante de gelo. Em pouco tempo, o gigante de gelo foi cortado em pedaços com um rugido relutante. Ao ver como o gigante de gelo foi tão facilmente cortado em pedaços, os olhos de Shuiji se arregalaram em descrença. Isso é impossível. A força do gigante de gelo era equivalente à de um supremo de batalha de baixo nível com um gene de classe rei. Além disso, ele emitia ar frio constantemente, tornando-o muito mais difícil de lidar do que um supremo de batalha de baixo nível comum. Anteriormente, vendo que Lu Yuan não tinha nenhuma habilidade de combate de longo alcance, Shuiji pensou que seu gigante de gelo era um contra-ataque natural para Lu Yuan. Ele não esperava que Lu Yuan tivesse tal trunfo. Ele ficou incrédulo. Não foi apenas Shuiji. As expressões das pessoas com cabeça de cachorro abaixo também mudaram quando viram as imagens de espadas que preenchiam o céu. Duan Shan franziu as sobrancelhas. Esse humano realmente tem uma técnica tão estranha? Ele tem mesmo um ataque de longo alcance? Ao lado dele, Nidamu respirou fundo. No entanto, o poder desta sombra de espada é ligeiramente inferior ao ataques deste pirralho humano. Contanto que alguém consiga bloqueá-la, não terá muito impacto. Ao ouvir isso, Duan Shan assentiu. Rebeca estava inicialmente abraçando o braço de Sitinghshui. Ao ver o gigante de gelo, ficou um pouco preocupada. No entanto, ao ver que a sombra da espada cor de sangue que Lu Yuan conjurara havia destruído facilmente o gigante de gelo, ela soltou um suspiro de alívio e revelou um sorriso. Ao lado, os punhos fortemente cerrados de Sitinghshui também relaxaram um pouco. Olhando para a sombra da espada vermelho sangue condensada por Lu Yuan, os olhos de Stevenson brilharam com um traço de antecipação e excitação. Esse cara realmente tem muitos truques na manga, e eles são incríveis. Acho que nem consigo vencê-lo. O rosto de Bácula estava frio e seus braços cruzados. Na arena, Lu Yuan correu em direção ao mercado de água. Antes que as flechas de gelo disparadas por Shuiji pudessem se aproximar de Lu Yuan, todas foram destruídas pela sombra vermelho sangue da espada. Lu Yuan foi coberto pela luz da espada e o ataque de Shuiji não conseguiu rompê-la. Sua expressão era feia. Com uma onda de energia espiritual, ele invocou outro gigante de gelo. Então, condensou correntes de gelo novamente, tentando prender Lu Yuan. Ao mesmo tempo, ele formou um escudo de gelo ao redor do corpo. Então, o cajado em sua mão brilhou como uma luz azul escura, e sua aura aumentou consideravelmente. Uma luz azul brilhou em seus olhos. Ele acenou com o cajado, e uma bola de gelo azul gelo do tamanho de uma bola de basquete surgiu no ar. Um total de 8 bolas de gelo apareceram. Essas bolas de gelo não eram rápidas e se moviam lentamente, para longe do acúmulo de água. Ao mesmo tempo, flechas de gelo foram disparadas de cada bola de gelo em direção a Lu Yuan. Ao mesmo tempo, uma nuvem de névoa de gelo se espalhou ao seu redor. Ao ver isso, Lu Yuan franziu a testa ligeiramente. Olhou para o gigante de gelo que o atacava e, em seguida, para a bola de gelo em constante movimento. Ele quebrou a corrente de gelo em seus pés e seu corpo se transformou em uma imagem residual. Ele correu para a frente de uma bola de gelo e brandiu sua espada pesada. Sombras de espadas quebraram a bola de gelo uma após a outra. A bola de gelo quebrada de repente brilhou como uma luz azul escura e explodiu com o estrondo. A expressão de Lu Yuan mudou ligeiramente e ele recuou rapidamente. Um arrepio se espalhou, e o corpo de Lu Yuan enrijeceu um pouco. Ao mesmo tempo, pedaços de gelo atingiram o corpo de Lu Yuan como flechas. Lu Yuan deu um suspiro de alívio. Felizmente, ele havia usado a sombra da espada para atacar. Caso contrário, se estivesse perto da bola de gelo, o ar frio e a força da explosão teriam sido maiores, o que não teria sido bom para ele. Lu Yuan olhou para Shuiji como uma expressão desagradável. As habilidades de combate desse cara eram bastante poderosas e estranhas. Além disso, eles eram muito eficazes contra guerreiros genéticos que lutavam corpo a corpo. Esse cara era muito sinistro.
Felizmente, sua sombra de espada vermelho sangue dificilmente poderia ser considerada um ataque de longo alcance. Lu Yuan foi para outros lugares novamente e quebrou as bolas de gelo uma por uma. Enquanto Lu Yuan as quebrava, os gigantes de gelo continuaram avançando, querendo atacar Lu Yuan, mas ele se esquivou de todos. Em termos de velocidade, o gigante de gelo não era muito lento em tal ambiente. No entanto, comparado a Lu Yuan, ainda havia uma lacuna. Ao mesmo tempo, Shui Ji não ficou parado. Ele atacou Lu Yuan com flechas de gelo repetidas vezes. Entretanto, suas flechas de gelo ainda foram destruídas pelas sombras vermelho sangue da espada de Lu Yuan. Quando Lu Yuan quebrou 5 bolas de gelo, ele franziu a testa e descobriu que a coleta de água continuava formando bolas de gelo. Lu Yuan mudou imediatamente de estratégia. Desistiu de quebrar a bola de gelo que condensava constantemente a névoa e correu diretamente para o reservatório de água. Quando Lu Yuan correu para o mercado de água, o gigante de gelo não ficou parado sem fazer nada. Ele continuou importunando Lu Yuan, deixando-o muito irritado. Lu Yuan brandiu sua espada pesada e destruiu o gigante de gelo. Entretanto, assim que o gigante de gelo foi esmagado, a coleta de água criou outro. Lu Yuan sentiu a cabeça latejar. Que oponente problemático! Lu Yuan franziu a testa levemente e usou outro trunfo. Colheita escura. Fios de névoa negra saíam do corpo de Lu Yuan. A aura de Lu Yuan aumentou muito novamente. Ele brandiu a espada pesada em sua mão e estilhaçou as flechas de gelo. Ao mesmo tempo, levou apenas algumas respirações para estilhaçar o gigante de gelo que havia se condensado novamente. Sentindo a mudança na aura de Lu Yuan, a expressão de Shui Ji se transformou em choque. Será que não havia limite para a melhora desse cara? Quando Lu Yuan estava prestes a se aproximar dele, seu rosto ficou sério e uma imagem azul gelo apareceu atrás dele. Depois que a imagem residual azul gelo apareceu, Lu Yuan pôde sentir que a aura do mercado de água estava muito mais fria do que antes. Capítulo 372 Lutando contra 3 Supremes de Batalha em uma fileira 5. Então, ele abriu a mão direita para Lu Yuan. Uma corrente branca e fria jorrou da mão direita de Shui Ji e avançou em direção a Lu Yuan. O frio extremo fez Lu Yuan sentir uma dor lancinante, mesmo com a colheita sombria. Sua expressão mudou ligeiramente. Seu corpo brilhou e ele recuou repetidamente, evitando a enorme área coberta pela corrente fria. A expressão de Lu Yuan ficou séria. Um gênio que conseguia atingir o nível médio de um supremo de batalha antes dos 20 anos realmente não era fácil de lidar. Ele ainda tinha o teletransporte e o distintivo de discípulo guerreiro que ainda não havia usado. Se ele o usasse, Lu Yuan estava confiante de que poderia derrotá-lo rapidamente. Entretanto, Lu Yuan planejou usá-lo durante a batalha em equipe. Ele pensou sobre isso e decidiu ir devagar. Portanto, Lu Yuan quebrou as bolas de gelo uma por uma enquanto destruía os gigantes de gelo que estavam continuamente condensados pela água. A batalha no palco estava novamente em um impasse. Ao ver isso, o especialista em homem com cabeça de cachorro franziu a testa ligeiramente. Ele teve a sensação de já ter visto aquela cena antes. Shui Quanjia franziu a testa e sorriu. Quando este humano estava lutando contra Ziliang Wenlin, ele ficou em um impasse por um tempo. Eu não esperava que ele ainda estivesse em um impasse com Shui Ji. Kulua sentiu, é verdade. No entanto, quando ele lutava contra Ziliang Wenlin, ele não usava muitos truques. Mas agora, na batalha contra Shui Ji, ele já usou muitos truques. Provavelmente não tinha mais nenhum trunfo. Na verdade, ele está até sendo suprimido pela correnteza. Depois de ouvir suas palavras, Shui Quanjia assentiu levemente. Não apenas Shui Quanjia, mas Duan Shan e os outros também pensaram assim. Eles haviam investigado Lu Yuan. Suas habilidades anteriores eram semelhantes às suas habilidades com o corpo de jade branco. Ambas eram habilidades defensivas que o fortaleciam. Se ele usasse uma habilidade com o corpo de jade branco, as outras seriam inúteis. A maioria das habilidades que ele usava agora estavam vinculadas ao seu armamento Geno.
Agora, eles perceberam que a arma gênio de Luoyuan também era forte. Caso contrário, suas habilidades não seriam tão poderosas. Mesmo assim, como Luoyuan não tinha mais trunfos, eles ficaram aliviados. Com um olhar frio no rosto, Nidamo disse indiferentemente: ele é apenas um general de combate, mas é capaz de lutar contra Shuiji, um venerável combatente de nível médio, a esse ponto. Ele já é extraordinário. É inacreditável. Ao ouvir isso, a alegria nos rostos das outras pessoas também desapareceu. Todos ficaram um pouco chocados. Como um gênio supremo de batalha de nível médio, Shuiji era um dos maiores gênios entre a geração mais jovem do planeta Sangue e Osso. Em um ambiente tão gelado, até mesmo Shui Quanja, o gênio mais poderoso com menos de 20 anos na Estrela dos Ossos de Sangue, teria dificuldade em lidar com Shuiji. Para Luoyuan ser capaz de lutar com Shuiji dessa forma, isso por si só era algo muito ridículo. Ao pensar nisso, suas expressões ficaram sérias. Especialmente Shui Quanja e os outros, eles se entreolharam com intenção assassina nos olhos. Eles tiveram que matar Luoyuan. Desta vez, a batalha durou meia hora inteira. Shuiji era um deus da batalha de nível médio e possuía muito poder espiritual. Além disso, em um ambiente tão gelado, o consumo de suas habilidades de batalha era muito menor do que em outras áreas. Quanto a Luoyuan, ele mais uma vez chocou a todos com sua força física e poder espiritual aterrorizantes. Ele era capaz de lutar por meia hora sob tamanha demonstração de poder espiritual. Depois de meia hora, a velocidade de condensação das bolas de gelo diminuiu muito, e os gigantes de gelo não foram mais invocados. O gigante de gelo havia consumido uma grande quantidade de poder espiritual e não era mais capaz de continuar invocando. Ao mesmo tempo, a sombra da espada vermelho sangue e a névoa negra ao redor de Luoyuan se dissiparam. O tempo da tempestade sanguínea e da colheita sombria havia acabado. Afinal, não era uma habilidade que vinha com um gene transcendente. Era uma habilidade que vinha com um armamento geno, e tinha um limite de tempo. Durou meia hora porque a arma gênio de Luoyuan era de classe Imperador. A intensidade da batalha entre os dois lados diminuiu muito em comparação a antes. Luoyuan continuou a manter seu corpo espiritual de jade branco, a força do aço negro e o corpo de aço. Enquanto desviava dos ataques das bolas de gelo e flechas de gelo, ele tentou se aproximar da fonte de água. No final, ele ainda foi forçado a recuar pela corrente branca e fria nas mãos de Shuiji. Isso já aconteceu algumas vezes. Entretanto, Luoyuan ficou surpreso ao descobrir que a corrente fria branca não era tão fria quanto antes. Luoyuan também consumiu muita energia, mas o mesmo ocorreu com a coleta de água. Como estavam no mesmo barco, eles continuariam cozinhando. Luoyuan continuou a desviar dos ataques enquanto quebrava as bolas de gelo uma por uma. O poder da explosão da bola de gelo fez Luoyuan sentir dor, mas com o corpo de aço e a armadura de nível imperador, a defesa de Luoyuan ainda era muito forte. Ele não se feriu, mas o ar frio que entrava em seu corpo era um pouco incômodo. No entanto, para Luoyuan, a situação ainda era suportável por enquanto. Afinal, quando a colheita sombria foi ativada, o corpo e a alma de Luoyuan melhoraram muito. Ele não havia acumulado nenhum QQI frio antes. Contanto que a bola de gelo não espalhasse o ar frio, ela ainda era aceitável para Luoyuan. Mais meia hora se passou, e a batalha entre Luoyuan e Shuiji durou cerca de uma hora. A coleta de água não tinha mais poder espiritual para formar bolas de gelo, e mesmo as flechas de gelo só conseguiam formar uma pequena quantidade. O corpo espiritual de jade branco de Luoyuan já havia se dissipado. Realmente não lhe restava uma única gota de energia espiritual. Até agora, os dois quase esgotaram toda a sua energia espiritual. Luoyuan olhou para o mercado de água à distância e revelou um sorriso sinistro. Ninguém possuía poder espiritual. O corpo de Luoyuan obviamente não era comparável ao pequeno corpo de um guerreiro elemental. Mesmo que ele confiasse apenas em seu corpo, Luoyuan ainda possuía velocidade extremamente rápida e habilidades de defesa e ataque extremamente poderosas. O corpo de Luoyuan brilhou e ele facilmente se esquivou de algumas flechas de gelo.
Sem a interferência dos gigantes de gelo, Luoyuan rapidamente se aproximou do reservatório de água. A expressão do reservatório mudou. Ele queria condensar uma corrente branca e fria, mas só conseguiu condensar uma fina camada de névoa. Shuiji olhou para a camada de neblina à sua frente e ficou atordoada. No momento seguinte, a espada pesada de Luoyuan já estava cortando sua cabeça. Assim que a espada pesada estava prestes a atingir a cabeça de Shuiji, uma luz dourada brilhou e bloqueou a espada pesada de Luoyuan. A voz fria de Duan Shan soou: "Admitimos a derrota." Luoyuan deu um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, Meng Jiang disse com uma expressão séria: "Luoyuan, desça. Vamos trocar." Capítulo 373. Não se preocupe, nós esperaremos por você. Ao ouvir as palavras de Meng Jiang, Luoyuan ficou perplexo por um momento. Então, sorriu e assentiu. "Tudo bem," ele disse. Acontece que ele não tinha mais energia espiritual e não podia usar cristais espirituais para se recuperar na arena. Além disso, se ele lutasse contra Shui Quanjia e outros semelhantes, ele seria forçado a lutar se não usasse toda a sua força. Afinal, ele era um supremo guerreiro de alto nível, o reino inteiramente superior a ele. Ele tinha um gene transcendente extra inscrito nele. Já estava quase na hora. Luoyuan saltou do palco e Van Lingling olhou para ele com um sorriso. "Yuan, você é tão forte. Mesmo um gênio com cabeça de cachorro no nível intermediário do Tante Supremo de Batalha não é páreo para você." "Sim, Yuan é tão poderoso." Os olhos de Rebecca brilharam ao olhar para Luoyuan. Ela quase se tornara fã de Luoyuan. Até Siting Shui teve que admitir: "É muito poderoso." Meng Jiang sorriu e deu um tapinha no ombro de Luoyuan. "Você é bom, garoto. Você derrotou 3 deles sozinho. Agora, só lhes resta Shui Quanjia para lutar." Luoyuan olhou para os outros 2 gênios Cobalt que ele nunca tinha visto antes. "E os outros 2? Esses 2 estão no auge da categoria de generais de batalha. Embora sejam bem fortes, não deveriam ser capazes de lutar um supremo de batalha. Mesmo que ele consiga lutar um supremo de batalha, ainda temos 3 supremos de batalha do nosso lado." Como um imperador de batalha, Meng Jiang podia ver claramente o cultivo dos 2 gênios. Luoyuan assentiu em compreensão. No momento seguinte, o kobold oposto a ele decidiu deixar Shui Quanjia entrar no ringue. Seu rosto estava frio e ele não estava satisfeito com a situação atual. Para ser honesto, antes, Montanha Quebrada e os outros também sabiam que a força de Luoyuan era impressionante. Eles já haviam se esforçado ao máximo para superestimar a força de Luoyuan e o tratado como um guerreiro genético de classe suprema de batalha. No entanto, eles tinham 4 supremos de batalha, então não imaginavam que seriam mais fracos que os humanos. Na verdade, poderiam até ser mais fortes. Eles não esperavam que Luoyuan fosse mais poderoso do que imaginavam. Ele derrotou 3 deles sozinho. Até agora, suas chances de vencer a batalha na arena eram muito baixas. Duan Shan olhou para Shui Quanjia e acenou levemente com a cabeça. "Apenas tente o seu melhor." Shui Quanjia tinha cabelos ruivos como o sangue e seus olhos estavam cheios de hostilidade. Ele olhou para a área humana e zombou. "Um mero general de batalha humano pode derrotar 3 de nós, os supremos de batalha. Eu sou um supremo de batalha, então posso naturalmente derrotar 3 gênios do mesmo nível." Ele pulou na arena, sua aura era autoritária e aterrorizante. Van Lingling tinha um sorriso gentil no rosto. "Eu vou?" Meng Jiang olhou para Van Lingling e assentiu. "Tudo bem," disse ele. Meng Jiang não sabia muito sobre a força de Van Lingling. No entanto, como o imperador bélico Yaven Lu disse que Van Lingling era muito forte, ele estava disposto a acreditar nas palavras de um imperador guerreiro. Van Lingling vestia uma túnica branca e segurava um cajado de madeira branco na mão. O cajado tinha cerca de 2 metros de altura e parecia muito simples. Van Lingling olhou para Shui Quanjia com um sorriso. Shui Quanjia era um guerreiro do tipo assalto, com uma armadura vermelho sangue e um machado de batalha vermelho sangue na mão.
Depois que Meng Jiang deu a ordem de começar, Shui Kuanjia rugiu, e uma bola de chamas vermelho sangue queimou ao redor de seu corpo. No momento seguinte, ele pisou no palco, quebrou a barreira do som e correu em direção a Van Lingling. Entretanto, assim que ele se moveu, uma luz branca deslumbrante brilhou de repente diante dos olhos de Shui Kuanjia. A luz era tão ofuscante que até mesmo Lu Yuan, que esperava pelos guerreiros genéticos abaixo do ringue, não conseguiu evitar apertar os olhos. Poderíamos imaginar Shui Kuanjia, que estava no meio da luz, soltando um gemido baixo de dor. A luz piscou apenas por um momento antes de desaparecer. Depois que a luz desapareceu, Shui Kuanjia fechou os olhos de dor. A luz de antes o havia cegado por um tempo. Shui Kuanjia, que havia perdido a visão, avançou furioso em direção à posição de Van Lingling. Ele brandiu seu machado de batalha e abriu um buraco raso na arena. Entretanto, Lu Yuan e os outros tinham uma expressão estranha. Eles viram Van Lingling usar aquela habilidade de combate deslumbrante e abandonar sua posição anterior. A percepção dele também foi afetada. Ou será que esse cara realmente não tinha percepção alguma? O ataque de Shui Kuanjia naturalmente não conseguiu acertar. Shui Kuanjia sabia que Van Lingling não estava ali depois que seu ataque errou. Ele rugiu e ergueu o machado de batalha em sua mão. No momento seguinte, uma luz vermelho sangue ofuscante surgiu ao redor de seu corpo. A luz vermelho sangue condensou-se em lâminas afiadas de machado de batalha, que giraram em torno de Shui Kuanjia como uma tempestade vermelho sangue. A tempestade tinha um raio de cerca de 10 metros. Era tanto um ataque quanto uma defesa. À medida que o frenesi de sangue se movia, a tempestade sanguínea também começava a se mover. A velocidade de Shui Kuanjia era muito rápida, e ele se movia pelo ringue sem nenhuma regra. Mesmo que ele não pudesse ver ou sentir, Shui Kuanjia ainda mantinha seus pensamentos sangrentos de ataque. Por outro lado, a expressão de Van Lingling não mudou. Ela já sorria levemente. Ela acenou gentilmente com o cajado em sua mão e, por onde passava, havia pontos de luz dourada e fraca que desapareciam lentamente no ar. Depois disso, Shui Kuanjia se moveu aleatoriamente para a posição de um ponto de luz dourada. Os pontos dourados de luz que haviam desaparecido apareceram novamente, brilhando com uma luz ofuscante. Bum! Os pontos de luz dourada se expandiram e explodiram. Um poder aterrorizante abalou todo o palco. No momento em que o ponto de luz dourada explodiu, Shui Kuanjia sentiu a onda de poder. Sua expressão mudou, e padrões de sangue apareceram por todo o seu corpo. Uma sombra de armadura vermelho sangue também se condensou em sua armadura. Capítulo 374. Não se preocupe, nós cuidaremos disso para você. 2. Ouviu-se o som de uma explosão. Shui Kuanjia foi atingido por uma força terrível, e seu corpo foi lançado pelos ares. A armadura vermelho sangue em sua armadura escureceu um pouco, e ele soltou um gemido de dor. No entanto, este não foi o fim. Depois que Shui Kuanjia foi levado pelo ponto de luz dourada, seu corpo voou para o esconderijo de outro ponto de luz dourada. Ouviu-se novamente o som de uma explosão. A armadura vermelho sangue do corpo de Shui Kuanjia se estilhaçou. Ele cuspiu um bocado de sangue, e os padrões vermelho sangue em seu corpo se apagaram. Lu Yun olhou surpreso para Van Lingling. Ele não esperava que ela fosse tão forte. Não se pode dizer que ele era forte. O estilo de luta desse cara era igual à personalidade dela, um bando de gente de barriga preta. Ele cegou outros e enterrou minas secretamente. Quem poderia suportar isso? No entanto, o que Van Lingling havia registrado eram genes transcendentes de elementos luz. Genes transcendentes de elementos luz eram raros, e ele não esperava que ela registrasse todos eles. Não é de se admirar que ele fosse tão forte. No entanto, o desempenho de Shui Kuanjia decepcionou um pouco Lu Yuan. Ele foi um pouco imprudente e não usou o cérebro. Bem, parecia que ele era o mesmo. Afinal, Shui Kuanjia não conhecia as habilidades de combate de Van Lingling antes. Quem imaginaria que esse cara seria tão astuto a ponto de plantar minas por toda parte?
Shui Quanxia estava ferido e havia sangue escorrendo do canto de sua boca. No entanto, o que surpreendeu Lu Yuan foi que sua aura ficou mais forte depois que ele foi ferido. Não apenas Lu Yuan, mas também Si Tingshui, que estava ao lado dele, franziu a testa. Olhando para Shui Quanxia, que tinha uma expressão feroz no rosto, ela disse indiferente: "Tem algo errado com esse cara." Rebeca assentiu. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque a aura dele ficou mais forte. Os outros também olharam para Shui Quanxia com algumas dúvidas. Mas eles não sabiam muito sobre ele. Sabiam que ele era talentoso, mas não sabiam muito sobre suas habilidades de combate. E ele tinha os poderes especiais de sua arma Geno. No palco, Wang Lingling também notou que algo estava errado com Shui Quanxia. Ela semicerrou os olhos, mas seu rosto ainda exibia um sorriso calmo e gentil. No momento seguinte, raios de luz brilharam na superfície de seu corpo. Os raios de luz condensaram-se ao redor dela e se transformaram em outra Wang Lingling. Então, as duas Wang Linglings se dividiram em duas Wang Linglings. Habilidade de combate do tipo clone. Os 4 Wang Linglings deram um passo à frente e se separaram. À medida que se moviam, os pontos de luz dourada foram abaixados um a um e diminuíram de intensidade. Tanto os humanos quanto as pessoas com cabeça de cachorro sentiram seus couros cabeludos ficarem dormentes ao ver aquilo. Com tantos pontos de luz dourada, se eles fossem acionados, quão violentamente explodiriam. No entanto, Shui Quanxia havia aprendido a lição. Ele não se moveu, esperando seus olhos se recuperarem. Embora a luz ofuscante tenha afetado os olhos de Shui Quanxia por um curto período de tempo, como um supremo de batalha, seus genes eram bastante poderosos. Esse nível de luz era suficiente para cegar uma pessoa comum, mas só poderia fazer um supremo de batalha perder a visão por um curto período de tempo. Em pouco tempo, seus olhos já estavam adaptados. Shui Quanxia abriu os olhos, que estavam vermelhos. Seus olhos percorreram a arena. Ao ver 4 Wang Linglings, sua expressão mudou ligeiramente. Os 4 Wang Linglings tinham sorrisos gentis nos rostos enquanto olhavam para Shui Quanxia, que havia se recuperado. Ficaram um pouco surpresos. Seus olhos se recuperaram. Como esperado do sistema de ataque, sua capacidade de recuperação é realmente poderosa. Ao ouvir as palavras sarcásticas de Wang Lingling, Shui Quanxia ficou cheio de raiva. Maldito humano! Esse truquezinho já é inútil contra mim. Ele rugiu, e o redemoinho vermelho sangue ao seu redor explodiu de repente. Lâminas de machado vermelho sangue dispararam em todas as direções. Por onde a lâmina vermelha do machado passava, ela atingia os pontos de luz dourada de tempos em tempos. A luz dourada piscava e o som de explosões era ouvido continuamente. Toda a arena de cristais de gelo tremia constantemente com as explosões dos pontos de luz dourada. A arena já estava coberta de luz, e era difícil ver o que havia lá dentro. Quando Shui Quanxia viu a luz da explosão de centenas de pontos de luz dourada, uma gota de suor frio escorreu pela sua testa. Felizmente, ele estava em guarda e conteve a raiva. Caso contrário, teria sido muito perigoso. Mas agora estava tudo bem. O corpo de Shui Quanxia ardia em chamas vermelho sangue. Ele rugiu e investiu contra um dos Wang Lingling. Como uma guerreira elemental, Wang Lingling ainda tinha a falha comum dos guerreiros elementais, que era que seu poder mental era forte o suficiente, mas seu corpo físico era fraco. Um físico fraco naturalmente trouxe falta de velocidade. Logo, Shui Quanxia alcançou Wang Lingling e brandiu seu machado em sua direção. No momento em que o machado de batalha tocou Wang Lingling, ele de repente brilhou como uma luz dourada e explodiu. Bum! Shui Quanxia foi jogado para longe e sangue jorrou. Os padrões de sangue em seu corpo como defesa foram quase destruídos, e os pelos vermelhos sangue em seu corpo também estavam levemente carbonizados. No momento em que o clone explodiu, a energia liberada foi preenchida com luz e calor. A temperatura era extremamente alta, comparável até mesmo a uma poderosa habilidade de combate com atributo fogo. O corpo de Shui Quanxia caiu pesadamente na arena, tossindo sangue.
Entretanto, conforme os ferimentos de Shui Quan já continuavam a piorar, sua aura ficou mais forte do que antes. Ele se esforçou para se levantar e olhou para os 3 Vanlinglings restantes com os olhos injetados de sangue. Seu rosto estava feroz. Capítulo 375. Não se preocupe, nós cuidaremos disso para você. Os 3 Vanlinglings olharam para Shui Quan já com um sorriso e disseram suavemente: que olhar assustador! Adivinhe de novo, qual é o meu verdadeiro eu? Quem sabe a gente ganha dessa vez. Ao ouvir isso, Shui Quan já deu um sorriso medonho. No instante seguinte, manchas de sangue apareceram em seu corpo. Entretanto, conforme os ferimentos de Shui Quan já pioravam, sua aura se tornava mais forte, e até mesmo a habilidade de combate defensivo de listras de sangue que ele usava antes estava muito mais forte do que antes. Os vestígios de sangue em seu corpo eram quase o dobro dos anteriores. Ao ver isso, Vanglingling ergueu as sobrancelhas e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Luan e os outros abaixo também franziram a testa. Quanto mais grave a lesão, maior a força e mais fortes as habilidades de combate defensivo. Se ele estivesse gravemente ferido, ninguém conseguiria romper sua defesa e matá-lo. Shui Quan já rugiu de raiva e atacou um dos Vanglingling com um sorriso sinistro. Desta vez, sua velocidade foi um pouco maior que antes. O machado de batalha caiu, e a luz dourada irrompeu novamente. Bum! O corpo de Shui Quan já foi jogado no ar, e seu sangue espirrou no ar. Bam! Bam! Rachaduras apareceram na armadura de Shui Quan já. Seu pelo estava queimado e ele estava coberto de sangue. Entretanto, sua aura estava mais forte do que antes. Shui Quan já se esforçou para se levantar, e marcas de sangue apareceram novamente em seu corpo. Desta vez, as marcas de sangue estavam 2 vezes mais intensas do que antes. O rosto de Vanglingling mostrou um traço de angústia enquanto ela reclamava. Ei, não brinque assim. Uma pessoa comum não conseguiria se levantar depois de sofrer uma lesão tão grave, certo? Shui Quan já riu. Infelizmente, nunca vou cair. Ele mais uma vez investiu contra um dos 2 Vanglings. O machado de batalha caiu e a luz dourada brilhou novamente. Bum! Desta vez, o corpo de Shui Quan já não voou para trás. Os vestígios de sangue em seu corpo haviam desaparecido e seus ferimentos eram um pouco mais graves. No entanto, a força restante da explosão não foi suficiente para derrubar Shui Quan já. Shui Quan já riu enquanto investia contra o último Vanglingling. Este é o seu verdadeiro eu. Humano, morra. Então, quando a lâmina de Shui Quan já pousou no corpo de Vanglingling, a luz dourada reapareceu. Shui Quan já estava confuso. O sorriso em seu rosto congelou, pois ele pensou que aquela era a verdadeira Vanglingling. Ele nem sequer formulou sua defesa de padrão sanguíneo e avançou direto para ela. Então, um estrondo foi ouvido novamente. A explosão aterrorizante atingiu seu corpo diretamente. Shui Quan já foi novamente arremessado para longe. Desta vez, ele absorveu o impacto da explosão com o corpo. Embora sua aura tenha melhorado bastante após a lesão, foram principalmente sua força e velocidade que melhoraram. Sua defesa não melhorou muito. Após essa explosão, Shui Quan já ficou em um estado muito miserável. Ao cair no chão, sua mão esquerda já havia virado pó e um de seus olhos estava cego. A maior parte de seu pelo vermelho sangue estava carbonizada, e seu corpo estava coberto de marcas pretas de queimadura e sangue. A atmosfera de repente ficou mortalmente silenciosa. Luan e os outros ficaram boquiabertos enquanto olhavam confusos para a arena. Vili ficou em silêncio por um momento antes de gritar. Que perra é essa? O que estava acontecendo? Os 4 eram falsos. E o verdadeiro? Ele não era o único. Todos os outros jovens gêmeos ficaram perplexos. Eles começaram a duvidar de suas vidas. Os monarcas e imperadores guerreiros ao lado olhavam para Shui Quan já com expressões estranhas. Com seus sentidos, eles naturalmente sabiam onde Vanglingling estava. O homem com cabeça de cachorro do outro lado fez o mesmo.
Wen Lin e os outros gênios tinham expressões estranhas em seus rostos enquanto discutiam onde Wang Lingling estava, incrédulo. Quanto a Duan Shan e os outros, suas expressões eram extremamente desagradáveis. HMPH. Não imaginei que existisse um gênio como esse na raça humana. Quem é essa humana? Não se sabia nada sobre ela antes. Seria ela um gênio oculto do Império do Bordo Vermelho? Ou alguém de outro império no planeta Dak? Depois disso, vou procurar informações sobre ela. Todas as pessoas com cabeça de cachorro se manifestaram. Na arena, não havia movimento algum. Estava tudo um tanto silencioso. Shui Quanjia jazia no chão com ferimentos por todo o corpo. Parecia ter desmaiado, mas Wang Lingling ainda não estava à vista. Mas Luan conseguia entender. Se Shui Quanjia estivesse realmente em perigo, então o especialista kobold admitiria a derrota no primeiro momento e salvaria Shui Quanjia. Ao mesmo tempo, embora Shui Quanjia estivesse deitado no chão, seu corpo ainda emitia uma aura brutal e aterrorizante. Shui Quanjia, que estava no chão, lutou para se levantar. Após ser gravemente ferido, a velocidade de recuperação de Shui Quanjia aumentou consideravelmente. O ferimento, que antes parecia feroz, agora estava cicatrizando lentamente. Entretanto, seu braço e olhos ainda não conseguiram se recuperar. Os olhos de Shui Quanjia estavam tomados por uma intenção assassina violenta e fria. Ele olhou ao redor e sua percepção aguçou. Mas não encontrou nada. Ele rugiu: humano covarde. Se você tem a habilidade, apareça. O rugido furioso ressoou no vale de gelo, mas ainda não havia movimento no palco. O tempo passou em silêncio. Shui Quanjia quis usar o mesmo truque novamente, e um machado de batalha vermelho sangue apareceu e girou em torno de seu corpo. Inicialmente ele queria correr ao redor do ringue, mas quando pensou na luz dourada, ele parou. Então, Shui Quanjia rugiu e disparou todas as lâminas vermelhas de seu machado de batalha. Lâminas vermelho sangue encheram a arena, mas ainda assim não conseguiram forçar Wang Lingling a sair do esconderijo. O coração de Shui Quanjia se encheu de raiva. Ele gritou: